Olá, pessoal. Esse é aqui mais um episódio do Tech Talk delas, o nosso podcast do Tech Woman. E agora? A gente vai conversar um negócio que a gente recebe, pergunta o tempo inteiro na nossa caixinha, no nosso direct, na nossa comunidade. E a gente agora elegeu uma representante incrível da nossa comunidade, que está com a gente, que está dentro do ecossistema, que é Raíssa. Vocês devem conhecer que ela também é influencer, está aí no mundo todo aparecendo. Raíssa, seja muito, muito, muito bem-vinda ao nosso Tech Talk delas. É uma feliz demais que você topou estar aqui com a gente. Eu queria agradecer, de verdade. Não esperava o convite, não tinha como negar, na verdade, porque eu lembro do Tech-Woman desde o comecinho e hoje ver as proporções que vem se tomando. As pessoas falam do Tech-Woman desde quando acabou do ano passado. Que bom que já tem data, já tinha data, eu lembro que anunciou no finalzinho do ano passado, já tinha data para desse ano. E aí todo mundo fica, tô ansioso do Tech-Woman. Realmente movimenta o ecossistema como um todo. Então, que honra estar aqui, de coração mesmo. É, a gente que está honrada de te receber. E ver, Raíssa, o que eu quero saber de você, como foi que veio essa ideia de trabalhar, de estudar, de entrar na área de computação e surgiu de onde? A história é bem longa, mas vou tentar dar uma resumida aqui. Eu sempre fui muito de gostar de resolver problema. Tudo começou quando eu era bem criancinha. Eu estava indo com minha mãe para a escola e aí no sinal eu vi uma criança pedindo dinheiro na rua. Sabe quando fica pedindo dinheiro? E aí eu fui e perguntei para minha mãe, mãe, quem é que resolve isso? Por que ela tá pedindo dinheiro? Aí minha mãe falou, porque ela tá passando fome, porque nem todo mundo tem as mesmas condições, etc. Então, enfim. Aí eu falei, e quem resolve isso? Aí minha mãe, na hora, perguntando assim, ficou, como é que respondo isso para uma criança de 6, 7 anos de idade? Aí falou, o presidente do Brasil resolve porque dá emprego para as pessoas e aí consegue a economia girar. Facilitou ali a resposta. Aí eu falei, quero ser presidente do Brasil. Então, desde aquela época, eu já senti essa vontade de resolver problemas. Hoje eu já tenho a cabeça de que eu não preciso ser presidente do Brasil para poder realmente mudar um pouco da realidade das outras pessoas. Mas a minha mãe já era da área de tecnologia desde sempre, então com certeza muitos devem conhecer Virginia Minha amiga Raimond, querida, sua minha grande amiga amiga. querida. Então, desde sempre teve essa influência, não no que dela influenciando, mas é tão lindo ver uma influência que é natural, sabe? Quando você vê que o exemplo realmente arrasta. E é isso que eu sinto dentro de casa. Sempre vi minha mãe estudando muito, sempre vi minha mãe sempre em eventos, trabalhando muito até tarde, etc. Então, eu via ela vendo sentido no que ela estava fazendo. E aí gera aquela curiosidade de, se ela vê tanto sentido naquilo, será que tem sentido mesmo? Deixa eu tentar experimentar. E aí, quando eu tinha uns 15 anos, eu estava de 14 para 15, estava na escola ainda, fiz um curso que era nos sábados, de lógica de programação em Java. Java foi a minha primeira linguagem. Que legal. Foi a minha primeira linguagem Java. Aí eu falei, incrível como umas letras aleatórias conseguem sair alguma coisa. Um Hello World da vida no começo e depois vai aprimorando, Olá, mundo. Eu consegui ver isso na tela, é a coisa mais Pois linda é. A do mundo. sensação do primeiro Hello World você nunca esquece. Aí daí, então, eu me apaixonei pela área porque eu achei incrível como realmente essas letrinhas que não faziam sentido fariam sentido no final do produto, etc. E desde então fui amadurecendo a ideia e estou aqui hoje. E aí tu escolheu computação no vestibular, como foi o negócio? Isso. Quando eu estava no ensino médio, eu já ia para essa área de exatas. Meus pais são engenheiros. Minha mãe acabou seguindo o caminho de TI, mas os dois conheceram na faculdade. Então, eu fui fruto da engenharia mecânica, no caso. Então, eu pensava na engenharia. Mas aí eu ficava na dúvida, né? Engenharia da computação, ciência da computação. Todo mundo tem essa dúvida da diferença e no final, enfim, com que trabalha cada coisa. E aí eu percebi que, para minha realidade, do que eu pretendia trabalhar, faria mais sentido ciência da computação do que engenharia. No começo foi difícil porque eu queria muito ser engenheira, o termo engenheira. Aí depois eu percebi que não muda muita coisa não, e eu adoro hoje em dia ser cientista. Eu acho muito massa dizer que eu sou cientista da computação, então enfim. Mas aí acabei decidindo por ciência da computação. Olhei muito a grade curricular, né? Eu lembro que eu entrava no site da UFPE antes de decidir no Enem em si, e ficava nessa de ciência ou engenharia. Qual foi o ponto, assim, de vou para ciências? Então, tem muito aquela questão de que engenharia tem mais a parte do hardware e ciência tem mais a parte do software. Eu não tinha ainda a certeza do que eu iria trabalhar no futuro, porque é uma coisa que você não decide o resto da sua vida. A nossa vida está em constante movimento, né? Então, enfim. Aí, quando eu comecei a olhar as cadeiras, eu via que o cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, 4, que tinha em engenharia essas cargas mais pesadas, eu não via eu usando isso
em 5, 10 anos, assim, sabe? Eu ia ver que eu ia ter uma baita dor de cabeça, porque realmente não é fácil. Admiro muito todos os engenheiros, meus pais, inclusive, mas todos os engenheiros admiro muito. Mas eu via que com o que eu queria trabalhar no futuro, não ia trazer tanto, não ia somar tanto. E aí foi quando eu decidi ir para a ciência, porque iria ter a questão de toda a programação, iria ter cadeiras dificílimas também, de fato, passei muito perrengue na faculdade, mas eu via que fazia mais sentido com o caminho que eu queria pegar, um pouco também da pegada de negócio, enfim, do empreendedorismo, aí, enfim. Eu gosto dessas coisas também, além do técnico, ter a questão do produto, do entendimento, enfim. E aí você disse que passou perrengue na faculdade. Como foi tua vida na faculdade? Virou muita noite? Como eram os grupos? Como era a sala? Tinha muita menina, tinha pouca? Me conta. De fato, pouca menina. É impressionante como ainda não temos essa representatividade na faculdade. Eu vejo que no Sim, pelo menos, eu vejo mais meninas entrando e eu fico feliz dessa porcentagem tá 1% melhor cada vez, e de 1% de 1% a gente vai conseguir chegar lá. Eu tenho muita fé que meus filhos um dia vão viver numa realidade um pouco diferente da que a gente vive hoje. A gente está aqui por isso. Nosso maior propósito é justamente mudar essa porcentagem. Mas quando eu entrei, tinha um grupo... Eu entrei na pandemia. Eu literalmente entrei tudo online. Foi até triste, né? Porque eu terminei o ensino médio em 2019. E aí eu passei na faculdade, que o Enem, no caso, no fim de 2019, para entrar em 2020. Eu passei de segunda entrada. Então, eu iria entrar em tese no segundo semestre de 2020. Só que ali em março, acabou tudo, parou o mundo. A federal, depois de um tempo, aqui foi aderir à questão do online, porque, enfim, né, teve todo o tempo de... Ninguém sabia se ia ser uma semana, dois meses, ou acabou sendo muito tempo. Mas aí eu entrei tudo online. Acabou que só realmente começou o meu período em 2021. Então, mas começou tudo online, depois é que foi voltando presencial, todo mundo de máscara. Então, conhecer todo mundo de máscara foi o maior perrengue inicial, foi esse, assim, os grupos serem formados tudo online, ninguém nunca tinha se visto. Então, nos primeiros períodos, todo mundo estava se conhecendo através do rostinho da webcam, né, no caso. Mas aí depois começaram as cadeiras mais difíceis. Eu lembro que a minha primeira cadeira, acho que eu tive mais dificuldade no começo, foi lógica, depois infraestrutura de hardware. Eita, essa é pesada. Oi, Edna, professora querida, ó. É verdade. Arrasa. O meu foi Adriano, meu professor foi Adriano. Aí depois teve informática teórica. Misericórdia. Foi a pior pra mim, assim. Tive muita dificuldade com teórica. Virava à noite também, porque foi em paralelo, no mesmo período com GDI, que é a cadeira de Gerenciamento de Dados e Informação. Hoje em dia mudou o nome, porque a grade curricular mudou, mas eu nem sei qual é o nome de hoje em dia. Mas vai gerir dados, vai gerir informação. É o primeiro contato. E aí eu tava com duas cadeiras que eram bem pesadas no mesmo período, teórica e GDI. E aí GDI foi uma nota baixa que eu tirei que me fez ir para a área de dados. E aí por que eu vim para a área de dados? Por quê? Tirei essa nota baixa. Aí eu fiquei, primeiro você chora, né? Depois você supera, mas tudo bem. Mas teve a parte do choro, normal. Tirei a nota baixa lá e falei, não, eu tenho que estudar isso, tenho que aprender, porque eu sempre falo uma coisa que eu levo pra vida, que alguém já inventou aquilo ali, eu só preciso aprender. Eu não preciso tirar do zero, eu não preciso aprender Java, eu não preciso inventar Java. Java já existe, eu só preciso aprender. É difícil? Mas se alguém fez, eu consigo fazer também. Então, eu tenho muito esse pensamento. E aí, com o GDI foi isso também. Quando eu tirei a primeira nota baixa, eu falei, não, eu vou estudar muito, 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 muito. Virava noite. Eu lembro que Valéria era professora. A gente fazia a prova codando na mão. Então, tinha que fazer, tipo, o SQL, o select, o where from, tudo na mão mesmo. Então, não tinha computador, não. Aí, eram vários papéis e papéis das minhas consultas, SQL, blá, blá, blá. Enfim, aí me apaixonei, no final das contas, gostei tanto, tipo, passei na cadeira, obviamente. Eu lembro que eu ia na sala de Valéria justamente para entender o que é que eu tinha errado na prova, entender, tipo, perguntar alguma coisa específica, além da sala de aula, das monitorias. Aí, de tanto estudar, eu me apaixonei pela área de dados, virei monitora da cadeira depois, e hoje estou aqui como cientista de dados. Eu comecei a estagiar como cientista de dados, depois fui para outro estágio, que era em análise de dados, depois agora eu estou como cientista de dados mesmo, júnior, né, no caso. Arrasou. Agora me diz aí, qual é a dica que tu dá pro povo que diz, rapaz, eu chego na faculdade, tem as cadeiras que são, porque tem umas cadeirinhas osso mesmo. Tem mesmo. Qual é a dica que tu dá para o pessoal? Nossa, o pior é que não tem mistério, porque na minha concepção,
É o que eu falo. Tente colocar na sua cabeça que você consegue aprender aquilo ali. Alguém já inventou, você só precisa aprender aquilo ali. Mas tem que tentar trazer um pouco de leveza pro processo, assim. É difícil, mas tenta achar algo que tu goste, tenta se recompensar de alguma maneira quando der certo aquela quantidade X de questões ou aquela prova X, porque não vai ser fácil, não existe mágica, não existe dizer que você consegue, é bem tranquilo. Não, não é tranquilo. Não é tranquilo. Não é tranquilo mesmo, mas assim, acho que faz parte da maturidade você ir passando por essas etapas difíceis e hoje você olha pra trás, eu olho pra trás, olho pra minha graduação, que foi um dia desses assim, e eu olho, caramba, sobrevivi. Não é que eu sobrevivi, não é que não era o fim do mundo mesmo, assim, não é que hoje eu estou feliz no emprego que eu me enxergo realmente 100% feliz. Então, assim, as coisas passam, mas eu acho que o maior conselho é, cara, não tem como não estudar. Tem que estudar muito. Tem que estudar muito, tem que estudar muito. TI, hoje em dia, cada vez mais, vem sendo mais difícil. Não é só uma realidade da federal, uma realidade de tecnologia como um todo, no caso. Eu sei que a gente tinha uma mentalidade, talvez ali na época da pandemia, de é só fazer curso no YouTube que você consegue programar e entrar no mercado. Não tá mais assim hoje em dia, sabe? Tipo, vem se ficando mais difícil, vem tendo mais exigências, mas também não é que é uma coisa impossível, muito pelo contrário. Eu acho que a nossa área tem um grande diferencial de conseguir abranger muitas áreas dentro da nossa área. Então, por isso que é tão comum também transição de carreira, etc. Enfim. Então, vamos deixar um recado para a mulherada? Eu sempre falo esse recado. Mulheres queridas que estão escutando a gente precisa se dedicar, seja muito ou seja pouco, mas precisa se dedicar com constância ao estudo profundo a respeito daquele conteúdo que você quer trabalhar. Quer trabalhar na área de ciência de dados? Tira aí, tá com a vida muito atribulada, muita sobrecarga. Pensa qual é o espaço de tempo que você pode tirar para estudar aquilo e mantém aquilo em constância. Porque a gente precisa, fundamentalmente numa área que é de muita transformação, né, Raíssa? Com certeza. A gente precisa que vocês estejam com a cabeça aberta para que essas transformações cheguem e vocês consigam acompanhar. E a gente só faz isso com aquisição de conhecimento. Imagina, né? Eu sou mãe, tenho 2 meninas, já estou num cargo, obviamente, de liderança depois de quase 20 anos, mais de 20 anos na área, mas todos os dias eu estudo. Boto as crianças para dormir, tá naquele BO de noite, né? Eu tenho uma de 5, outra de 11, aquela confusão danada, vou botar para dormir. Na hora que elas estão ali, acabaram, fecharam o olhinho, eu pego e vou ler alguma coisa. Alguma coisa, normalmente, alguma coisa voltada para a área do meu trabalho. Então, eu abro, passo ali um tempo, uma horinha, meia horinha, até a hora que eu consiga, né, o sono chegar mesmo. Todos os dias. Tem alguma constância num processo de desenvolvimento, de estudo, porque é uma área que se transforma. E a gente está aberto para essas transformações, de entendimento. Quer dizer, a forma como eu montava time há 6 meses atrás não chega mais nem perto do jeito que eu estou montando um time hoje, né? Então, a gente precisa estar atenta. Agora, óbvio, dentro daquilo que a gente pode, mas o importante, né, Raíssa? Essa constância, né, da gente conseguir ir lá e fazer. Eu uma vez vi uma palestra sua da sua mãe maravilhosa, e você dizendo isso, né? Eu a vejo estudar até hoje, todo dia. É. Não é isso? Virgínia está ali na mesma época que eu estou, né? A gente é quase contemporânea. E é isso, a gente precisa dar uma dedicação mínima, né? Então, você acha que isso também está valendo, esse recado? Com certeza. A constância é a chave de tudo, assim. Acho que cada pessoa tem uma realidade. Ninguém se conhece melhor do que você mesma, no caso. Então, você sabe a sua realidade, você sabe onde você pode encaixar. Você tem 3, 4 horas por dia para sentar na cadeira e estudar muito, ótimo, aproveite. Mas nem todo mundo tem essa realidade, no caso. Então, se você tem meia hora todo dia, use essa meia hora todo dia. Porque meia hora todo dia, quando você olha vários dias, dão muitas horas. Transformou. Então, às vezes, se você faz meia hora todo dia, é muito melhor do que fazer só 3 horas em um dia na semana. Matematicamente falando, né? Aproveita e me conte como foi essa sua entrada no mercado de trabalho, que é outra coisa que a gente recebe pergunta que só bexiga. Como é que foi eu entrar no primeiro estágio? Conseguiu? Aí muita gente faz assim, Raíssa, eu já fiz umas 10 entrevistas. Eu disse, continua, porque às vezes a pessoa faz 20 para conseguir um estágio. Então, vai lá, me conta como é que foi. Assim, conseguir o primeiro estágio, essa vitória. É um grande momento mesmo. É um grande momento. Eu também não esqueço o meu, não.
Porque realmente você fica naquela aflição. Existe uma cobrança também externa, às vezes uma cobrança pessoal também, de você conseguir sua primeira oportunidade. E acho que o primeiro sim é o mais difícil, sabe? Depois as coisas vão andando, assim, vão fluindo. Mas conseguir o primeiro é o que mais precisa de determinação para você conseguir mostrar que você é capaz de aquilo ali. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa saber de tudo em um primeiro estágio. E de jeito, de maneira alguma. De verdade, você está fazendo uma vaga de estágio, não de sênior, assim, de um tech leader da vida. Você precisa justamente se colocar nessa posição de posso não saber tudo ainda, mas quero muito saber, quero muito ir atrás, quero muito ter essa vontade, sabe? Por isso que eu acho que a grande diferença hoje em dia vem sendo de que tem muita gente boa estudando, tem muita gente ótima no técnico, assim, e eu acho que quando a gente olha para uma entrevista, um recrutador, etc., pode lidar com 10, 20 entrevistas no mesmo dia. E qual vai ser o diferencial de uma pessoa que pode ter acertado todas as perguntas ou não? Mas vai ser muitas vezes o quanto aquela pessoa quis demonstrar estar ali. Não ficou travado, muitas vezes é durante a câmera, né, no caso, porque hoje em dia muita coisa é online. Não ficou travado, mas ficou ali querendo aprender, de vez de dizer que não sabe uma pergunta, quando pergunta uma coisa mais técnica, dizer que não sabe, dizer, caramba, tu pode repetir para eu anotar aqui, eu vou dar uma pesquisada nisso, independente do resultado da entrevista. Porque isso mostra que você não está ali só porque quer o cargo de estagiário na empresa X, mas mostra que você tem a capacidade de ir além. Então, o meu primeiro estágio foi assim, vou contar agora a história. Eu estava na faculdade, acho que justamente eu saí da monitoria de GDI que eu contei, porque eu fui fazer um intercâmbio no Canadá. E aí, quando eu voltei do intercâmbio do Canadá, eu voltei para a faculdade também, e aí eu comecei a aplicar para um monte de vaga de estágio, e naquela época eu atirei para todo lado mesmo. Eu nem sabia se eu gostava de... Tipo, eu sabia que eu gostava de dados, mas assim, eu não ia me restringir a só aplicar para vaga de dados, assim, né? Eu já tinha sido monitora Todo mundo das faz outras isso. cadeiras, então assim, é super comum você, às vezes, não se achar em nada e vai até se achar. E tá tudo bem também Qualquer entrar. vaga que aparece, tô lá, se inscreve. submetendo. E é normal também não receber resposta nenhuma também. É normal tudo isso, assim, acontece. O que não devia ser normal, mas tá certo. é. Tá tendo, muita gente, às vezes, não responde, Exato, né? É verdade. exato. Mas não pode desistir. Eu realmente acho que é a questão de perseverança. É aquela frase que eu falei até no evento que a gente tava junto. É justo que muito custa e que muito vale. Então, entra a questão do estudo que a gente tá falando, entra a questão de não desistir das vagas, entra a questão de tudo, porque vai valer muito. Então, é justo que realmente muito custe esse processo. E aí, eu comecei a aplicar para várias vagas. Também recebi não no começo. É super normal. Às vezes, a gente acha que... algumas meninas olham para mim e acham que eu recebi de primeiro sim. Claro que não. Eu também fui ruim em entrevista no começo. Eu já saí chorando de entrevista, achando que eu tinha sido muito ruim. E aí, depois, eu percebi que eu passei de fase. Aí eu, caramba, será que eu não aumentava muito as coisas, achando que eu realmente não tinha acertado tudo, mas talvez não seja para acertar tudo, mas talvez seja sobre sua posição ali. E aí, acabou que deu certo em uma entrevista de estágio em ciência de dados. E eu sinto que, mais uma vez, dados me escolheu, assim, porque que bom que eu realmente consegui entrar num estágio de dados mesmo, né, no caso. E aí, desde então, eu me apaixonei pela área, mas foi basicamente essa a história de estágio, assim, até entrar. E aí, eu sempre vou dar outro recadinho, né? Assim, eu acho que estagiário tem licença poética para não saber. É a época da sua vida profissional que todo mundo sabe que você está ali trabalhando e que você não tem nenhuma obrigação de saber das coisas. Porque o seu papel ali é fundamentalmente aprendizado. Você está ali no ambiente para aprender, dentro, obviamente, de uma área que você já está estudando, que é para aprimorar seu conhecimento, para se desenvolver no conhecimento, mas é uma fase da vida profissional que a gente tem licença poética, Sim. né? Então, a gente entra, como a gente tem hoje, né, tem uma concorrência grande na entrada, então, obviamente, o processo seletivo ele fica um pouco mais difícil, então vale sim, né, se preparar para o processo seletivo, vale sim se preparar para a entrevista, vale sim conhecer a empresa para a qual você está fazendo a submissão, entender qual é o negócio da empresa, né, Raíssa? Entender quais são os assuntos que você precisa. Né? Estuda, faz lá teu processo. Mas depois que entra no estágio, me conta como é que foi esse negócio. Você entrou, agora passei, fiz as minhas 30 entrevistas e passei uma.
É um mundo muito novo, né? Porque a faculdade, eu sinto que eu fui bem preparada na faculdade, mas ainda assim tem certas coisas que você só aprende no mundo corporativo. Realmente, a vivência de time, de reunião, de sprint, de projeto, de cliente, é tudo muito diferente. É muito diferente. Então, quando eu entrei, é tudo muito novo. Às vezes você não sabe muito bem por onde ir, mas é justamente que é para isso o estágio, é para você ir conhecendo e entendendo, assim. Mas hoje eu olho e, caramba, é tão legal ver como tudo é novo e eu sinto que eu nunca vou esquecer dessa fase. Porque até hoje eu sou júnior ainda, então eu ainda estou aprendendo muita coisa. Acho que a vida é um eterno aprendizado. Eu quero ser sênior, gerente, o que for que seja, eu quero continuar com a mesma frase e dizer que eu continuo aprendendo. Mas quando você é estagiário, tem muito essa questão do brilho nos olhos e que a gente nunca perca realmente o brilho nos olhos para que não fique algo monótono, assim, sabe? E acho que você tem que acreditar muito no seu potencial, porque, de fato, você vai errar muito, você pode receber uma bronca ou outra ali, você vai fazer besteira uma vez ou outra ali, mas, assim, é o momento de chegar junto e, tipo, agora eu vou aprender e que esse erro não seja mais cometido. Aí outro erro vai ser cometido, mas aí esse outro erro também já não vai ser mais cometido. E de erros em erros, você vai vendo muitas coisas que não vão ser mais cometidas, assim, sabe? Então, acho que foi muito legal para eu pegar conhecimento de negócio e me apaixonar mais pelo entendimento do cliente, da experiência do usuário, de várias outras coisas que eu não tinha tanto contato quando eu só, entre aspas, só codava, né, no caso. Mas, assim, é uma coisa que a gente sempre comenta, né? Aqui dentro do TecWoman, tanto é que a gente fez um palco só para soft skill. Sim. Né? Você falou assim, teve a vivência em time, teve a vivência com o cliente, teve essa questão de postura profissional. O que tu acha que mais pegou, assim, quando tu chegou, primeiro estágio, estou abrindo primeiro dia. Oi, gente, sou Raíssa. O que foi pegando para você, assim, que foi algo que você percebeu que precisava desenvolver, que você, né, disse, opa, isso aqui eu tenho que dar uma melhorada? Um aprendizado, assim, alguns aprendizados que você tirou desse mundo corporativo aí, que você acha que vale a pena compartilhar com as nossas mulheres? Tô pensando aqui, é porque é tanta coisa de fato, né? E são tantas histórias, assim, que você tenta condensar tudo em uma coisa só. Mas a questão de resolução de problemas, porque vai ter problema de tudo que é lado. Vai ter problema de tudo que é lado. Então, você tem que saber lidar, às vezes até engolir o choro se alguma coisa tá dando errado, porque ali é um ambiente mais corporativo, assim. Então, eu percebia que em muitos momentos eu tinha que estar mais com a postura, uma coisa que, às vezes, quando era só home office, não precisava tanto, mas a questão do presencial também pega essa questão de quem não é visto não é lembrado também. Tem essa questão de você ter a sua postura profissional nos lugares, no caso. Então, eu fui aprendendo esses pequenos detalhes e acho que de lição é muito também lidar com pessoas. Porque, caramba, tecnologia é para pessoas. A gente acha que é máquina, é tudo máquina. No mundo de IA, é tudo IA agora. E a IA faz tudo, etc. E a IA faz tudo para quem? Para gente, para pessoas. Então, a gente precisa pensar em soluções para pessoas. São pessoas que estão querendo ser beneficiadas de alguma maneira com aquilo ali. Então, a minha lição é muito de tentar uma coisa que eu não percebia tanto antes de entrar no mercado de trabalho, mas tentar ver o impacto que eu posso gerar na vida dos outros, assim, também, sabe? São tantas coisas. É resolução de problemas, é lidar com pessoas. É lidar com pessoas não só do time, mas também de pensar na ponta do produto que eu estou fazendo ali, sabe? Então, você muda a sua visão de mundo mesmo, de conceito, assim. Você está, assim, chegando na área há pouco tempo, né, Raíssa? Uhum. Você já conseguiu perceber algumas situações desconfortáveis por conta de gênero ou por conta de alguma questão diversa que você tenha? Ou você já percebeu, já presenciou algum tipo de coisa em alguns ambientes, não necessariamente no seu trabalho? Já teve alguma coisa que aconteceu que foi desafiadora ou não? Então, a gente percebe que é natural, infelizmente, é natural, às vezes, darem mais voz aos homens, né? Tipo, como se eu sinto que, como mulheres, às vezes a gente tem que provar que a gente sabe, não só falar. E quando alguns homens falam, é tipo, tá bom, ele falou, então a gente acredita, mas a mulher tem que falar e tem que provar que o que ela tá falando é verdade. Então, às vezes, eu sinto essa questão que a gente tem que ir adaptando. Mas eu
tive a sorte de nunca ter sofrido nada, eu, Raíssa. Não sei se é porque eu sou muito afoita, então meio que eu não tô nem aí. Se vão falar, eu vou rebater também. Então, eu acho que talvez essa questão possa ter influenciado. Na faculdade, desde o começo também, não me deixei abalar por ter pouco homem, então, por ter pouca mulher, perdão, por ter muito homem. Tem muita menina que fala comigo no direct do Instagram, do TikTok, etc., falando, meu Deus, eu não sei se eu vou entrar, eu não sei se eu vou continuar, porque só tem eu de menina na sala, só tem eu e mais duas. E eu falo, meu Deus, aí é que você tem que continuar mesmo, porque se não for você, imagine só como vai estar, sabe? Então, que a gente tire forças. E muitas vezes os homens também podem nos ajudar de alguma maneira, sabe? Assim, tem muito amigo meu que eu fiz na faculdade que super me levam pra cima, assim, até hoje, que super me apoiam. Então, acho que a gente tem que tentar dosar. É difícil, não é fácil. Não é fácil, de verdade, não é fácil. Mas a gente vai tentando. É 1% maior cada dia, né? E de 1% em 1% vai passar de 100%. Tenho fé. Raíssa, eu acho que você fala, né, desses desafios que às vezes fica no sutil, né? No sentido. Eu escuto muito de muitas mulheres que estão na rede da gente. Eu entro na daily e na hora de falar já fico angustiada. A daily, gente, é aquela reunião diária que se faz com o time para poder entender como é que tá, né, as atividades de cada um, se alguém está com algum impedimento, se precisa resolver alguma coisa. Isso é a daily. Então, você entra nessa reunião diária, todo mundo precisa falar, todo mundo precisa contar o que fez, como fez, se está com algum problema. E tem muita gente que chega na daily, a daily normalmente é feita nos times, né, os nucleares, assim, os menores. Então, ali com um conjunto de pessoas, de um squad, e aí todo mundo conversa, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. E o que eu percebo, muitas das mulheres que falam conosco aqui dentro da rede faz, mas então eu entro na daily e fico na angústia até chegar a minha hora. E quando chego para falar, já fala, né, com uma sensação de intimidação, né, de não conseguir ser ouvida com a mesma voz que os colegas homens têm, né? E aí você fala um pouco disso, né? Parece que a gente fica tendo que provar o tempo inteiro. E o que eu posso dizer para vocês, assim, Raíssa falou, e eu pensando na experiência que eu tive, que na minha época era um pouco mais hostil. Imagina. Eu acho que o conhecimento a respeito do que você está fazendo, ele empodera, né? E aí, como é que eu vou ter conhecimento se eu estou estagiário e você acabou de dizer que estagiário tem licença poética para errar? Você pensa assim, se eu conseguir dar dedicação suficiente a uma atividade que eu estou executando e tive algum problema com ela, por exemplo, ou executei até determinado ponto, ou você vai falar sobre isso dentro desse espaço de reunião, né? Não consegui, ou consegui até aqui, consegui desse jeito, eu achei uma solução. Você fala, porque se você estiver no espaço de estágio, o seu líder, eu acho que a principal função do líder nesse momento, no ambiente em que tem estagiários, é fazer você conseguir se desenvolver no conhecimento. Então, é importante que você fale. Laís, mas eu me sinto com medo da avaliação sair inadequada. Eu acho que isso só acontece se a gente não está com um olhar de muita efetividade no que a gente faz. E eu vou contar uma historinha da minha maternidade, rapidinho. Eu lembro que eu passava muitas horas para fazer as coisas, né? Eu trabalhava muitas horas antes de ser mãe. E depois que eu fui mãe, esse tempo foi para o espaço. Esqueça, porque, veja, imagine, entre uma fofura dentro da minha casa e eu ficar lá no trabalho conversando com o meu sócio lá na época. Velho, para casa, né? Tem uma fofura lá me esperando. Então, o tempo que eu comecei a dedicar ao trabalho ele ficou muito menor. Mas a minha capacidade de foco e concentração aumentou de um nível que eu digo a você, sem medo nenhum de errar, exponencial. Quer dizer, cresceu muito. E aí, voltando para o espaço dessas reuniões, dessas coisas, coloca foco e esforço na atividade que você está fazendo. E se você encontrar problema, busca teu líder, busca teu par, né? Alguém do time que consiga fazer um par com você para poder tirar as dúvidas. O que eu acho que nenhum líder gosta de ver
É quando a pessoa se depara com um problema, se depara com alguma questão e ela não faz nada. Isso é o que pode gerar uma má avaliação. Mas você tentar, você buscar caminhos, você se focar, você ir para cima e não conseguir, isso faz parte do dia a dia de todo mundo. Eu não consigo várias coisas. Então, tem coisa que pega de desafio que eu digo, ai, vou por um lado dar errado, vou por outro dar errado. Ai, meu Deus, tem hora que dá uma agonia. Mas, em algum ponto, a gente consegue. Ou não consegue porque não era para conseguir. E vai conversando com as pessoas sobre isso. Da clareza de comunicação a respeito do que está acontecendo. Para você, Raíssa, que aí quando você fala, né? Eu entro lá, tem que ficar me provando. Como é que tu enxerga essa coisa de se posicionar dentro de ambientes de reunião que você é sempre minoria? De fato, não é fácil, mas acho que bom que a gente consegue, sabe? Tipo, de alguma maneira, assim, é aquele 1% mesmo a cada dia, porque tava pensando aqui enquanto tu falava. Não tem ninguém que saiba mais do problema que você está lidando do que você, porque quem encontrou o problema foi você. O projeto, às vezes até o chefe pode, não é questão de que ele saiba menos, ele sabe muito mais no contexto geral, mas do que você está passando, você sabe mais, então você sabe mais explicar da melhor maneira. Então, às vezes, vem muito de, a gente acha que aquele problema tipo, é um grande erro nosso, etc., mas às vezes não é. Depende, pode até ser, mas assim, a gente tá externando, a gente tá sendo proativo no quesito de, eu tentei, deu errado, mas como é que eu faço? E principalmente no começo da carreira. Eu me incluo nesse começo de carreira, no caso. Então, tem muitas situações que eu vou falar com o meu líder de, isso daqui não tá saindo, tipo, eu tentei isso, tentei aquilo. E tá tudo bem, porque eu tentei várias opções. E qual é a outra opção que eu posso tentar? Tipo, ou então, vamos dar 2 passos para trás para poder tentar entender o que aconteceu, se é para falar com outro time, etc. Porque, às vezes, muitas coisas estão interligadas que não dependem só desse micro aqui, sim, do macro, né, no caso. Então, quando você internaliza que você é quem mais sabe do problema que está sendo tratado, que você é quem tem domínio de falar daquilo ali, por mais que você tá no começo da carreira, e como é que eu, estagiário, vou saber mais do que meu líder? Tipo, calma, não é exatamente essa frase que você tem que focar, mas eu achei o problema, eu estou lidando com aquele projeto, eu sei do que eu estou falando. Eu lembro que o meu primeiro estágio foi em uma startup, então eu fazia reunião para cliente de São Paulo. E, meu Deus, minha primeira reunião com cliente de São Paulo, eu falei, socorro, eu vou morrer. Mas não tinha ninguém naquela reunião que sabia mais do que eu. Talvez, na minha visão, naquela época, eu ainda sabia pouco. E, de fato, eu sabia pouco, mas da sala eu era que mais sabia daquele tema que eu ia falar, entendeu? Então, da minha fala, eu tinha que, pelo menos, acreditar em mim. Porque se eu não acreditasse em mim, quem ia acreditar em mim daquela sala, sabe? Como é que o cliente iria comprar a ideia, iria realmente querer fechar aquilo ali se eu que estava passando a informação em nome da empresa não estava falando com vontade, com garra, com domínio daquele assunto, no caso. Não tem como... Isso até entra no quesito que a gente falou de ser estagiário, no caso de buscar a vaga de estágio. Se você também não acreditar que você é capaz daquela vaga de estágio, o recrutador também não vai acreditar que você é capaz. Então, é difícil mudar aqui dentro, mas acho que a primeira coisa que tem que mudar é, tipo, colocar na cabeça que a gente é capaz, a gente consegue. Nós temos domínio do que a gente está falando. Se não temos, vamos atrás de estudar mais, seja do projeto do estágio, ou do que quer que seja, para entender, ou seja de um assunto da faculdade, mas até se sentir confiante, mas tem que fake until you make it, sabe? Tipo, finge até que você consiga realmente dominar aquele assunto, até que seja verdade, e a gente tem que botar o pé na mesa mesmo e vai dar certo, assim, não tem muito outro caminho, não. Raíssa, a gente está se encaminhando para o fim. E eu queria ter um recado final aí para as nossas mulheres da rede do Tech Woman. Eu trago mais uma vez a frase para poder ficar realmente na mente. É justo que muito custe o que muito vale. É justo que realmente muito custe o que muito vale. Porque vai virar noite. Hoje eu fui dormir de quase 3 da manhã também. Acordei de 7, mas tomei um Red Bull depois do almoço e tá tudo certo, sabe? Faz parte do processo mesmo. Existem dias e dias. Não é a minha rotina, isso, porque senão a gente vai pifar. Então, cuide também da sua saúde mental. Às vezes, a sua saúde física também. Para que tudo isso faça com que você se sinta mais preparado para estar no caminho que você quer trilhar, sabe? Conheça sobre as áreas de TI, se você ainda está tentando entender se essa área é para você. Se você já se encontrou, tipo...
bote o pé e vá até o fim, busque sempre mais. Se você já se graduou, vá atrás de uma especialização, vá atrás de saber mais, porque o mercado está uma loucura, mas está uma loucura muito boa de ser vivida quando você é apaixonado por aquilo ali, sabe? Então, acho que quando a gente se apaixona por tecnologia, é impossível sair do caminho mais, porque a gente vê o quanto a gente pode transformar a vida das pessoas. Então, é justo que muito vale a gente transformar a vida das pessoas, porque são realmente pessoas que têm vidas ali, não são só... Eu trabalho com dados, então eu lido com milhões de CPFs todos os dias, mas eu tento enxergar no meu dia a dia que são pessoas ali que eu estou lidando, são pessoas, são famílias, são... Enfim, em cada projeto tem a sua realidade. Então, que a gente consiga enxergar mais humanidade na tecnologia para que a gente possa ver sentido, porque se a gente vê tudo como máquina, nem faz sentido trabalhar para a máquina, mas se a gente vê sentido porque é para humanos, a gente consegue realmente ver que é justo que muito custa, que muito vale mesmo. Que lindo, Rá. Muito obrigada. Valeu. Muito obrigada a muito você. obrigada pela entrevista. E você que está aí na nossa, ouvindo essa entrevista incrível, gostosa, levinha, com Raíssa. Foi massa, viu, Raíssa? Você segue a gente nas redes sociais, techwoman.rec no Instagram, no LinkedIn. Esse episódio está disponível no Spotify, no YouTube, em tudo que é rede que a gente está aí. Segue a gente, segue aqui, continua ouvindo o nosso podcast Tech Talk delas. Vamos embora.